Deus, glória a Deus. Mais uma vez fui incumbida dessa missão de trazer a palavra e creio que vocês já tenham acompanhado sobre a série sobre os atributos de Deus. Muitos de vocês que estão aqui, aqueles que estão nos visitando, terão a oportunidade de acompanhar mais uma vez. E eu senti de compartilhar dentro dos atributos que já foram compartilhados com a igreja do Senhor, como a fidelidade, como a bondade, como o amor e tantos outros que o pastor Lucas expressou aqui para vocês, como igreja. Nada melhor do que falar um pouco sobre os atributos de Deus e o seu poder. E o seu poder. E nós vamos explorar um pouco, porque falar sobre o poder de Deus é algo grandioso, porque demanda tantos atributos, mas eu vou selecionar aqui alguns e falar com a igreja. Amém? Eu sei que já foi orado, mas curva sua cabeça, feche seus olhos, você que pode. Eu gostaria de orar mais uma vez, no nome de Jesus. Senhor, nessa hora eu apresento a igreja do Senhor. Essa igreja que é poderosa aqui nessa terra, quando a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, em uma só unidade, nós estamos aqui como corpo de Cristo, celebrando, Deus, a tua presença viva, poderosa e eficaz em nossas vidas. Deus, nós queremos declarar um tempo de avivamento. Deus, um tempo de arrependimento. Deus, um tempo de alinhamento para os teus propósitos destinados à vida de cada um aqui presente. Deus, eu quero declarar, Senhor, que nesse dia que o Senhor fez, eu quero declarar que a tua palavra que não volta vazia, Senhor, como a tua palavra diz, que ela, Senhor, ela é mais penetrante, cortante, é equiparado como uma espada, Senhor, de 2 gumes. Deus, no nome de Jesus, eu quero declarar que essa mesma espada cortante e penetrante possa ser agora, Senhor, liberada sobre os nossos corações e que ela, Senhor, traz o propósito de ajuste para a vida de cada um de nós nessa noite. Senhor, assim cremos e declaramos sobre a tua igreja. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus. Amados do Senhor, o poder de Deus, ele é manifestado de várias maneiras. Ao longo da história, na humanidade, nos reinos e governos estabelecidos, o poder de Deus, ele é manifestado na minha vida, na sua vida. O poder de Deus, ele é manifestado no amor. O poder de Deus, ele é manifestado na morte. O poder de Deus, ele é manifestado através de respostas de orações. O poder de Deus, ele é manifestado em todos os lugares do universo. Seja no campo histórico da sua vida, em algum momento, da nação, da história da humanidade. O poder de Deus, ele é manifestado na sua onipotência, em vários setores, em várias extremidades. O poder de Deus, ele é imutável, ele não muda. O poder de Deus, ele tem alcance em níveis, intensidades e lugares que eu e você não temos noção de onde esse poder, ele pode ser atribuído. Amém? Glória a Deus. E nós queremos falar, expressar, como eu já falei, já foi compartilhado aqui vários atributos de Deus. E atributos nada mais é características, qualidades de uma pessoa. Só que falar sobre uma pessoa, o ser humano, ele é limitado. E falar sobre os atributos de Deus vai muito mais. Ele é ilimitado. O poder de Deus vai em níveis e lugares que eu e você nem imaginamos. Então, amados, sem mais delongas,
Vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis 1, capítulo 1. Por gentileza, Gênesis capítulo 1. Nós vamos abrir lá no versículo do versículo 2 em diante. Quantos encontraram, diga amém. Até o 3, amém? Diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Para a gente concluir aqui no versículo 4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Amados, eu vou compartilhar 5 pontos com vocês nessa noite sobre o poder de Deus. Primeiro, eu vou compartilhar sobre o poder de Deus e a sua criação. Aqui nós acabamos de ler em Gênesis 1, do versículo 2 até o 4, sobre a forma que o Senhor, Ele expressa na criação, ou seja, onde eu e você podemos contemplar a criação através do poder de Deus, mediante o poder da palavra. E o poder de Deus, em algum momento, ele é expressado na minha vida e na sua vida, mediante o poder de uma palavra que nós liberamos. Sim ou não? Com certeza eu e você, em um dado momento, nos deparemos com circunstâncias aonde eu e você não aceitamos como diagnósticos, como palavras contrárias, palavras negativas, e diante disso tudo, o que foi feito? Diante de um posicionamento pelo poder da palavra, foi liberado uma palavra profética diante de uma realidade que não estava favorável. Então o Senhor, Ele te acionou, me acionou diante dessas circunstâncias contrárias para ser boca dEle, para liberar uma palavra de poder que transforma realidades, que muda cenários, que faz acontecer aquilo que eu e você, naquele momento, nós não podemos, mas por crer no poder e na atuação do poder de Deus, nós mudamos vereditos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Amados do Senhor, aqui nós percebemos que aquilo que não existe, trazer existência, comparado aqui, quando o Senhor diz em Gênesis 1, do versículo 1 em diante, quando envolve sobre o princípio de tudo, sobre a criação. Um dos atributos de Deus é falar sobre o seu poder. E o poder, ele é ligado à criação de tudo. Tudo que o Senhor fez na terra e nos céus envolve pelo poder da palavra. Quando o Senhor, ele diz aqui, e houve luz, imediatamente houve luz. Quando o Senhor diz que Ele viu que era bom, Ele fez a separação da luz e das trevas, aqui no versículo 4. Tudo mediante o poder de uma palavra. Aqui ficou claro? Sim ou não? Se você chegou aqui, nesse lugar, com uma visão errada, que muitas vezes você
se deparava com situações inesperadas e não colocava em prática essa ação do poder de Deus, através do poder da palavra, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, nesse fim de tarde, que o Senhor, Ele já mudou a minha visão e a sua visão com relação a não aceitar situações de imediato e se guiar pelo poder da palavra. Eu não aceito essa situação. Eu declaro: quem dá a última palavra é o Senhor Deus, através do seu poder. Porque o seu poder, amados, através do poder de Deus, foi feito a criação do mundo. Tudo que está no céu e na terra, tudo que contém nela, foi feito pelo poder da palavra. Até aqui ficou claro? Sim ou não? O segundo ponto, amados do Senhor, que eu gostaria de compartilhar com a igreja, é sobre o poder de Deus, que é manifestado na fraqueza do nosso ser. Que está lá em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quantos encontraram, diga amém. O Senhor diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mais uma vez vamos declarar: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se nesse tempo você tem experimentado tempos de fraqueza e não tem se deixado oportunizar para que o poder de Deus se manifesta na tua fraqueza, tem algo errado. Porque, amados do Senhor, quando eu e você passamos por situações de debilidades, nós estamos tendo oportunidade de o poder de Deus ser manifestado, ou seja, ser aperfeiçoado, aprimorado na nossa fraqueza, sim ou não? Eu gosto que a igreja participe, estou achando assim a igreja meio que... Mas em nome de Jesus, vamos lá. A pregadora quer se empolgar aqui um pouco com a participação da igreja. Porque enquanto eu glorifico daqui, vocês glorificam daí. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora sim, vamos interagir. Porque é para o Senhor. Glória a Deus. Então, eu quero declarar, amados, que nesse tempo, Deus vai remover toda capa, sabe, de falso sustento, de falsa fraqueza, sabe, desses lugares de autossuficiência, porque muitas vezes a pessoa ela não quer demonstrar a sua humanidade. E quando nós demonstramos a nossa humanidade, nós estamos sendo transparentes, nós estamos sendo honestos. E é necessário nesse tempo que a igreja do Senhor não tenha vergonha da sua humanidade, não tenha vergonha de chegar para a sua liderança e dizer: ei, me ajuda, eu estou me sentindo enfraquecido nessa área. Para uma amiga ou irmã de oração: ei, minha amiga, me ajuda que eu estou me sentindo assim, debilitada, eu estou me sentindo enfraquecida, entristecida, desanimado, mas contudo, me ajude, porque através do poder de Deus vai ser liberado virtude, através daquela vida, porque ela vai se colocar como um canal de Deus, e no nome de Jesus, você vai ser alterado por uma palavra que aquela pessoa em questão vai liberar sobre a sua vida. No nome de Jesus, eu quero declarar sobre a igreja do Senhor que toda capa de falsa aparência, de toda capa que exala uma fortaleza que eu e você não conseguimos conduzir e levar, em nome de Jesus, seja arrancado das nossas vidas. Porque ninguém é 100% todo o tempo.
Nós dependemos de Deus. E quando nós demonstramos a nossa fraqueza, nós estamos dando a oportunidade para o Senhor aperfeiçoar o poder dEle em nossas vidas. Amém, igreja? Quantos entenderam? Diga amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos andar, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios 6, versículo 10. Quantos encontraram, diga amém. Amém, igreja? Sei que está sendo aqui refletido para a igreja no Data Show, mas você tem a oportunidade de também manusear a sua Bíblia. É bom, para a gente poder interagir mais na intimidade com as Escrituras. Diz o seguinte, amados. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde é que precisamos sermos fortalecidos? No poder de Deus. Que nesse tempo o Senhor, Ele nos revista desse poder sobrenatural, desse poder que te capacita a fazer coisas que no teu natural você não faria, porque você não ia ser impulsionado pela ousadia de Deus. Recanalamanaya cancharamanaya. Recanaramanaya xereramanaya. Irmã Sônia, Deus está me incomodando liberar aqui uma palavra para ti. Em nome de Jesus, se coloque de pé, amada. De domingo eu não tenho o costume de profetizar assim no decorrer do culto. Só quando Deus altera a agenda. Aí eu não coloco Deus na caixinha. Porque eu gosto de me guiar pelo direcionamento do Espírito. Amém? Mas vamos lá. O Senhor manda eu te dizer, amada. Faz na posição de receber. Que alguns anos atrás, aquilo que você não conseguia fazer, de uma maneira natural. Existem dons, preste atenção aqui, o entendimento do céu. Existem dons que a gente flui naturalmente. Dons, talentos, que a pessoa flui naturalmente. Deus manda eu te dizer que nos próximos anos da tua vida, Deus te entregará dons e talentos, ou seja, uma nova habilidade, com uma nova criatividade do céu, para você exercer dentro do reino dele, para compartilhar em termos de ajuda a outras pessoas que virão ao teu encontro, e você trará, sabe, à tona as novas habilidades, os novos talentos que o Senhor te confia nessa noite, no nome poderoso de Jesus. E eu quero declarar, irmã Sônia, sobre a sua vida, que você não vai temer. Você não vai temer. Muitas vezes o medo, ele quer nos travar. Mas no nome de Jesus eu declaro que você vai com medo corajoso. Com medo corajoso você vai. E você vai fluir em Deus. E você vai colocar em prática tudo aquilo que o Senhor te entrega no mundo espiritual, sobre dons e talentos, e vai fluir de uma maneira tão natural, e você vai dizer assim: opa, antes eu não conseguia fazer isso, antes eu não conseguia romper nisso, mas não é sobre você, é sobre o Senhor em você, e você vai fluir, você vai romper, você vai andar e você vai avançar, no nome de Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus, igreja, porque Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Amados, o terceiro ponto é o poder de Deus sobre a morte. Abre sua Bíblia lá no livro de João 11, e nós vamos ler do versículo 38 ao 44.
Livro de João, capítulo 11, do versículo 38 ao 44. Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e à cura entrada tinha posto uma pedra. Avançando, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Amados do Senhor, uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que precisa ser ressuscitado na minha vida e na sua vida? Pensa aí, você com Deus. O que precisa ser ressuscitado através da ação do poder de Deus? No nome de Jesus, você pensou aí? Vou te dar um tempinho. O que precisa ser ressuscitado? São sonhos engavetados, são projetos que foram paralisados no meio do caminho. Você andou, né, Carol? É Carol, né? Esqueço não, às vezes vem aqui a memória querendo travar, mas o Senhor não esquece. Se coloque de pé, amada, em nome de Jesus. Carol, quando eu estava aqui, o Senhor me falou sobre projetos. Quando eu olhei, e o Espírito Santo me impulsionou a olhar para ti e falou sobre projetos. Por um tempo você andou. E no meio desse projeto, ele se paralisou. Mas não foi porque você quis. É porque não era o tempo. Mas o Senhor disse que vai chegar o tempo dele na sua vida. O tempo Kairos está chegando nesse tempo. E esse projeto no qual o Senhor te confia, no nome de Jesus, vai destravar, vai ser acelerado para o propósito de Deus. E eu quero declarar no nome de Jesus, aonde estava afetando essa paralisia, no nome de Jesus, o Senhor agora sopra. O Senhor, assim como Lázaro, sai Lázaro. E o Senhor manda te dizer: sai, Carol, e seja ressuscitada para viver esse projeto do Senhor, porque Ele te diz, não é na tua força, nem no teu mérito humano, mas o próprio Deus, Ele te confia uma capacidade celestial, que não é dessa terra, mas os dons e os talentos que o Senhor te entrega nessa noite, Ele faz eu entender que o próximo passo que você der nessa próxima estação, próxima estação, próxima etapa, você vai avançar e você vai chegar no final do percurso e vai glorificar o nome do Senhor. Você vai dizer que só o Senhor é Deus. Até aqui o Senhor me ajudou. Amém, amada? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor porque Ele é digno. O que precisa ser ressuscitado, amados do Senhor, nessa noite? O que precisa de uma ativação gerado pelo poder de Deus na minha vida e na sua vida, para ser agora erguido a ressurreição de projetos, sonhos ministeriais? O Senhor diz que tem sonhos ministeriais que foram adormecidos, que foram deixados de lado por circunstâncias contrárias, por palavras que você recebeu e você deixou morrer o seu ministério. E o Senhor manda te dizer: ainda é tempo.
Deus fala para um homem aqui, ainda é tempo. Ei, te levanta. Chega de férias. Tu já aproveitou demais as tuas férias. Chegou o tempo de você sair desse túmulo. Sai, Lázaro. Sai. Sai, homem, deste lugar. Deus falou para você sair desse lugar. Deus quer te usar nessa terra. E você tem se colocado como desculpa, como justificativa. Chegou o tempo de paralisia. Chegou o tempo de você sair desse lugar de entrave. Sai desse lugar. O Senhor te chama para este tempo. Para um homem, Deus libera essa palavra de ativação ministerial. Sai desse lugar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eita, Senhor, vamos andar, amados. E assim como Lázaro, que já cheirava mal, já tinha 4 dias morto. Qual é a área da nossa vida que está cheirando mal? O que é que precisa ser renunciado? O que é que precisa ser santificado? O que é que precisa do abrir mão em nossas vidas para a gente poder se esvaziar desse cheiro mal? É a inveja? É a fofoca? É a maledicência? É a preguiça espiritual? É a negligência consigo mesmo, porque você não tem tirado um tempo para você como família. Você tem negligenciado a sua família. Você tem negligenciado até a si mesmo. Não tem feito pausas estratégicas. O que é que você precisa? Abrir mão nesse tempo. Abrir mão desse desconforto que muitas vezes tem te incomodado e você não tem parado para ouvir a voz de Deus nesse tempo. É o orgulho. O que tem cheirado mal na sua vida? É a autossuficiência. Não quero depender de pessoas. Ou até mesmo a dependência química, a bebedice, vícios, jogos de azar. O que é que precisa? Parar de cheirar mal em nossas vidas, para a gente poder crescer no poder de Deus, para que a gente possa ser acionado para uma ressurreição profética. O que precisamos abrir mão? É a imoralidade, é a pornografia. Talvez seu relacionamento conjugal não tenha adultério, mas é dias e dias deixando se contaminar com vídeos pornográficos imorais. O que precisa ser acionado como poder de Deus? Às vezes Deus quer te liberar para um próximo nível, mas o entrave que tem muitas vezes na vida não é aberto a mão, não renuncia, não santifica. Às vezes, amados, coisas lícitas têm roubado nós da presença de Deus, como entretenimento. Às vezes maratona uma série na Netflix, mas não maratona a Bíblia. Às vezes se dedica tanto, coisas que são lícitas. Ah, mas não é pecado. Sim, mas tem roubado o teu tempo com Deus, é pecado. Às vezes tu tem se dedicado tanto ao teu trabalho, à tua vida profissional, ao teu empreendimento, tantas coisas. Mas a presença de Deus é secundária. Como o poder de Deus vai ser manifestado?
como o poder de Deus vai ser ressurreto em nossas vidas? Se a gente não tem dado o mínimo para Deus. Ah, não, mas eu dou isso, eu dou aquilo. Sim. Se uma área não te faz te tropeçar, a outra faz você tropeçar. Não é sobre reconhecimento daquilo que faz, sobre justificativas e desculpas. Cada um de nós precisamos nesse tempo de alinhamento. Cada um de nós nesse tempo precisamos de ajustes. Cada um de nós, sem exceção. Então eu convido você, igreja, a estar trazendo a sua memória. Senhor, eu preciso me dedicar nesse tempo. Tem estações da nossa vida que Deus vai te tirar de lugares. Não é porque Ele vai te excluir de grupos. Não é porque Ele vai te excluir de convites. Não é porque Ele vai fazer isso para te colocar numa posição de rejeição, não. Mas é porque Ele quer estar mais a sós com você. Ele quer estar mais a sós com você. Ele quer ir para um secreto com você nesse tempo. E você tem dito depois. Senhor, depois eu vou. Ah, Senhor, mas eu estou tão cansado. Ah, Senhor, mas depois eu vou. Deus entende. E Deus só quer que você esteja lá com Ele, para você ficar em intimidade com Ele. Deus não quer que você fale nada, mas Ele quer que você só esteja lá, a sós, na presença dEle. Amém, igreja? Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Hebreus 12, 14. Por gentileza, abre sua Bíblia em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O caminho para a santificação começa pelo caminho do arrependimento. Amém, igreja? Que Deus gere um arrependimento genuíno em nossos corações, no nome de Jesus. E o quarto ponto que eu compartilho com a igreja é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Quantos encontraram, diga amém. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. É aí entre você e Deus. Você tem certeza da salvação? Pensa aí. Você que está aqui nessa noite me ouvindo, você tem a certeza da salvação? Você tem certeza da salvação? Se não, o caminho, amados, está lá em Romanos 10, do versículo 9 e 10. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glória a Deus. Então, primeiramente, o primeiro passo para reconhecer
a salvação, para você receber a salvação, primeiramente é reconhecer que você é pecador. Lá em Salmos 51:5, livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Provérbios 28:13. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Então, o primeiro passo para alcançar a salvação, o caminho começa pelo arrependimento. O segundo passo é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você alcançou a salvação. Glória a Deus. E o terceiro passo, amados do Senhor, é ter a certeza que a morte não é o fim, porque quando se tem Jesus, você tem a garantia da eternidade. Abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E que vida é essa? É a vida eterna. Então, amados do Senhor, o primeiro passo, confessar os seus pecados, reconhecer que é pecador, reconhecer pelo caminho do arrependimento. O segundo passo é você confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Terceiro passo e por fim, é você crer que você não vai ficar aqui nessa terra, que a vida não limita aqui nessa terra, porque há uma vida após a morte, que é a eternidade. Ei, eu, você, um dia vamos passar. Você, às vezes, pode estar correndo pela uma casa muito boa, a moradia própria, um carro do ano, a viagem dos sonhos, em favor de ser bem-sucedido, em busca de títulos. Ok, isso é muito bom, mas não traz a salvação. Isso é passageiro, é momentâneo. E o Senhor chama eu e você para esse tempo de salvação. Se eu e você não temos certeza da nossa salvação e não queremos compartilhar a nossa salvação, ou seja, as boas novas do Evangelho, a nossa salvação, ela precisa ser questionada. Se eu e você não temos o desejo de compartilhar as boas novas do Evangelho, da salvação, é porque desconfia, a nossa salvação precisa ser questionada. Amém? Sim ou não? Gente, é uma palavra que eu relutei em trazer nessa noite, mas a palavra do Senhor é aquela que consola, que encoraja, mas também aquela que confronta. É aquela que traz exortação. E se precisamos de alinhamento nesse tempo, vamos correr, porque nós não sabemos o dia do amanhã.
O nosso tempo é hoje, é agora. Aleluia. Mas eu tenho aqui um convite para fazer para aqueles que vão morar no céu e têm a esperança da vida eterna. Você agora vai ter a oportunidade de dar um glória a Deus, de celebrar o Senhor com seu aleluia, de se alegrar. Eu vou morar no céu, eu vou passar a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é digno. Então, amados do Senhor, por fim, nós temos o poder de Deus e o seu juízo. Aleluia, glória a Deus. Amados do Senhor, referente ao poder de Deus e ao seu juízo. Toda vez, quando o Senhor, Ele vai julgar a humanidade, quando Deus, Ele vai entregar uma palavra de correção, primeiramente, seja para uma pessoa especificamente, para uma nação, primeiro o Senhor, Ele visita com misericórdia. Porque a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Antes do Senhor, Ele exercer justiça, primeiramente, Ele entra com a ação dEle, que é um dos atributos dEle, que é o Deus de misericórdia. Amém? Glória a Deus. Lá nos capítulos de Gênesis 6, 7, 8, você não precisa abrir, mas anote. Gênesis capítulo 6, 7 e 8, em casa com calma você dá uma relida, você relembra um pouco da história que eu vou relatar aqui para vocês. Diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 6, 7 e 8, fala sobre a corrupção da humanidade. A humanidade vivia pecando de forma deliberadamente, sabe, de usos da maldade, termos de violência mais grotesca que eu e você podemos imaginar. E lá, Deus, Ele entrou também, lá referente a esses capítulos que eu mencionei, Ele fala também sobre o arrependimento das pessoas, que não teve. Aquele povo daquela época, que é da geração de Noé, eles não se arrependeram. Deus deu oportunidade para eles se arrependerem, entrou com ação de misericórdia, mas eles não se arrependeram. E aí Deus entrou com juízo, que foi através do dilúvio. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, amados, naquela época foi ignorado a misericórdia de Deus. E somente Noé encontrou favor de Deus. E só foi salvo Noé e os seus familiares, a sua família. Somente Noé, porque Deus estabeleceu uma aliança com ele. E devido a essa aliança, Deus ter vindo graça, ter encontrado graça em Noé, Noé foi visto como justo diante de Deus, ele recebeu a salvação desse decreto de juízo. Quantos entenderam? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós precisamos entender que todas as vezes que não há arrependimento em nossa vida, Deus, Ele vai entrar com juízo. Eu já ouvi essa história muitas vezes e eu até aderi a ela, que Deus não envergonha ninguém, mas Deus envergonha.
Porque antes de Deus entrar em juízo com uma pessoa, Ele dá várias oportunidades para essa pessoa se arrepender dos seus maus caminhos, dessa pessoa se voltar para Deus. Ele dá chances de misericórdia, Ele entra em ação com seu amor leal. Mas a pessoa resiste ao cuidado de Deus, ela resiste à misericórdia de Deus. E amados do Senhor, eu percebo que nesse tempo, Deus está visitando a nossa nação brasileira com juízo, para que o povo se arrependa. E eu quero declarar no nome de Jesus que vai ter um avivamento de arrependimento na nação brasileira. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Então, amados do Senhor, toda vez que o Senhor, Ele for expor alguém ao seu pecado, primeiramente Ele entra com misericórdia, Ele entra com avisos proféticos, para depois Ele entrar com a ação do juízo dEle. E assim, o nosso Deus, Ele é. Só que o nosso Deus, amados, às vezes a pessoa pensa que o juízo de Deus é tido como um julgamento, é como uma balança pesada. Não, o juízo de Deus é para correção. É para um conserto na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Até que ficou claro, você entendeu? Então, a prova disso, amados, é quando o Senhor, Ele expõe o pecado de Israel. Toda vez que o Senhor, Ele repreendia os israelitas, primeiramente Ele via com palavras de misericórdia. Lembra lá do profeta conhecido até como profeta dos lamentos, profeta chorão, Jeremias? O tanto que Jeremias chorava pelo pecado de Israel. E aí o povo se arrependia? Não, resistia. Resistia. E não só Jeremias, profeta Isaías. Gente, Deus expressou o ato, sabe? Lá em Isaías, ou melhor dizendo, corrigindo, no livro de Oséias, quando ele se casa com uma prostituta, equiparando Israel, se prostituiu com deuses estranhos. E antes de Deus entrar com juízo, Ele entra com misericórdia. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: antes de Deus visitar eu e você com juízo, Ele me visita, Ele te visita com misericórdia. Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus. E eu quero abrir aqui a sua Bíblia, juntamente com vocês, né? Vamos abrir lá em 1 Timóteo 5:20, para a gente poder finalizar. Em 1 Timóteo 5:20. Quantos encontraram, diga amém. Diz o seguinte: quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Viu? Quando Ele quer corrigir alguém resistente, Ele repreende publicamente. Mas, amados, cá entre nós, para Ele repreender publicamente, é porque essa pessoa já está resistindo muito tempo. Ela já está resistente à correção de Deus muito tempo. Ela está resistindo às oportunidades que Deus dá há muito tempo.
Mas eu tenho uma boa notícia para aqueles que não vivem e não se entrega e não deixa se contaminar, ainda que caiam, mas se levanta pelo poder de Deus, se levanta para fazer o caminho do arrependimento, do conserto, andar pela misericórdia, mudar suas vestimentas de culpa e vestir umas vestimentas do advogado fiel, justo. Recanaramanaya. E ele diz, lá em Lucas 5:31, abre sua Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, amados, Jesus não veio para aqueles que estão saudáveis. Ele veio para os doentes. Aqueles que estão precisando de cura espiritual, emocional, física. Se libertar de uma rejeição que foi ocasionada lá na infância por um abusador. E às vezes aquela pessoa está presa lá naquele abuso, naquele lugar. Nunca liberou perdão para si, nem para o abusador. Nunca liberou perdão para aquela traição. Nunca liberou perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Porque ela está presa na tua alma. Olha só, Jesus ele veio para aqueles que precisam serem tratados e curados. Se você chegou com essa realidade de vida aqui nesse lugar, deixa ser curado, deixa ser tratado. Deixa Deus tratar essas perebas, meu irmão. Eita, essa palavra aqui é antiga, né? É, meu irmão, mas é pereba mesmo. Aí fica só lambendo pereba, ferida e tudo. Não, Deus não quer ser um paliativo na tua vida, ou seja, tratar a ferida só superficialmente, quer ir lá na raiz, lá na profundidade. E se você não permitiu ele ir lá na raiz, na profundidade, e toda vez que você passa por uma situação e é acionado um gatilho emocional, e você não sabe por quê, desconfia que você está presa nesse lugar, e você precisa sair desse lugar, no nome de Jesus. E eu quero declarar, para a gente concluir, agora sim, não é papo de pregador não. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamartes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja, no nome de Jesus. Somos propriedade exclusiva do Senhor.